eu estou recebendo esse amigo. Cara, quem é de Macaé aqui, a gente teve uma conferência agora em março, né? Foi março. A gente completou 14 anos. E vocês sabem, você que é daqui de Macaé, você sabe que Deus me deu uma palavra profética que nós viveríamos em 3 anos o que não vivemos em 14 anos. Então é por isso que eu estou aqui com vocês, para desenvolver o máximo do nosso potencial, para instruir vocês, a gente chegar nisso. Ah, pastor, mas eu não sou de Macaé. Eu sei que tem gente aqui de Petrópolis, tem gente de Rio das Ostras. Meu amigo Alexandre está lá em Portugal acompanhando a gente. Tem gente de São Gonçalo aqui no grupo. Cara, que irado isso. Teve alguém me mandou mensagem hoje de outro lugar, eu esqueci que, cara, eu quero estar com você aí, pastor, eu quero estar contigo, tudo bem. É muito bom porque a gente vai trazendo isso, mas Deus me deu uma palavra muito específica para a minha igreja local. E Deus me deu, cara, que nós iríamos viver em 3 anos aquilo que nós não vivemos em 14, e é por isso, cara. Hoje eu estava conversando com o meu amigo Rafael Vargas, nosso presbítero lá, estava trocando uma ideia com ele. Meu papel principal hoje como pastor não é só trazer uma palavra top e você postar no domingo ali e a sua segunda-feira ser diferente. Mas, cara, meu papel como pastor, de fato, é desenvolver você ao máximo do chamado que Deus tem para você, é preparar você para a obra do ministério, assim como Efésios capítulo 4 diz. Então, o meu papel pastoral é desenvolver você, o líder que um dia, como me desenvolveram. Então, hoje, eu sei que a igreja talvez vai crescer, mano, numa proporção maior, mas eu preciso, cara, trazer ferramentas suficientes para desenvolver minha liderança. Então, cara, hoje quem vai trazer, sabe, todas as experiências, tudo aquilo que viveu, cara, tanto em contexto de igreja como contextos de empresa, cara, é meu amigo Jael. Há muito tempo atrás, cara, vou introduzir, Gia, pode desbloquear seu microfone aí, mano. Quero te dar uma boa noite, dizer que eu te amo demais, irmão. Boa noite. Cara, estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Meio que tá. Legal. Show. E, cara, gente, para quem não sabe, o Jael, presbítero de São Gonçalo, presbítero do Bola de Neve de São Gonçalo, vou contar um pouco da nossa história. Há 12 anos atrás, na verdade, eu liderava a célula. Lembra que eu falo para vocês das células que ninguém queria ir, as células vazias, que era na praça? Cara, Israel foi ganho numa célula assim. Israel estava ali, foi na minha célula. Lembra da história da Paratizinha que eu tinha? Paraty 9,6, cheio de podre na porta, Paraty velha. Eu levei ele em casa. Israel tinha acabado, cara, pouco tempo, né, Israel, de convertido, né? Com o Israel, cara, para quem não conhece, ele vai contar um pouco da história dele, mas Israel era um ateu, cara. Era um ateu, ele tinha muitas teses e teorias ateístas. E, cara, quando ele encontrou com Jesus, ele é um cientista. E quando ele encontrou com Jesus, a partir da ciência, né? Muita gente fala que a ciência te esfria na fé. Com Israel foi o contrário. A ciência provou que existia um Deus poderoso, cara. E aí ele teve ali o primeiro contato comigo na célula, levei ele em casa, saí do carro, dei a volta, abri a porta para ele, dei um abraço nele e falei assim, irmão, eu te amo. E a partir de agora você conta já o resto. Cara, primeiramente eu quero agradecer ao convite aí do pastor, amigo Leozinho. Realmente é uma honra muito grande para mim, porque falar para uma igreja, falar sobre algo tão importante que é o que vocês estão vivendo. O Léo compartilha muito comigo aquilo que vocês estão produzindo, né, dentro daquele templo e principalmente o impacto fora dele. Então, para mim é uma honra enorme. Léo entende meu chamado, né, da mesma forma que eu entendo o chamado dele. As nossas conversas sempre foram conversas de começar 8 da noite, às vezes terminar 3, 4 horas da manhã, foram inúmeras vezes varando a madrugada, falando de Jesus, falando de chamado, falando das coisas que Deus iria fazer na vida dele, na minha vida. E, claro, cara, com a nossa busca, né, a nossa intenção, eu quero que você já guarde essa palavra, a intenção, com a nossa intenção, as coisas de Deus estão se concluindo, e é somente um início. Eu não vou, nesse momento, contar meu testemunho para vocês, porque eu quero deixar aí talvez uma oportunidade, uma porta aberta de eu um dia poder ir na igreja de vocês e pregar, falar meu testemunho para vocês, porque é muito legal, é muito divertido, algumas coisas que Deus fez. Mas quando a gente fala de ciência, verdadeiramente, quando você entende de ciência, seja qual for, física, biologia, química, medicina, farmácia, o que for, você se aproxima de Deus, né? Então, quanto mais você mergulha na ciência, você vê mais Deus nas coisas do que fora dela. Então, esse não é um consenso meu, esse é um consenso de muitos cientistas que eu conheço.
Então, assim, eu vim para Jesus. Léo foi um cara que ele fez algo incrível, né? Muito simples, porém incrível. Ele saiu da Paraty, me deu um abraço e ali nasceu o grande amor, né? Então, nós nos apaixonamos ali, tivemos um laço de amizade e nós somos amigos, a gente, como amigos e como família, a gente também briga, porém, depois a gente fica tá tudo certo, como toda boa família tem seus momentos também de um olhar, falar uma coisa, outro não concordar, mas nós somos amigos, e amizade é isso. Depois a gente se abraça, depois a gente conversa, e a gente está sempre com uma pauta em nossa mente. Cara, o que Deus vai fazer a partir de agora? Essa pauta não foge da nossa mente, não foge do nosso projeto. O que Deus vai fazer a partir de agora? Mas eu não estou falando de igreja aqui, até porque o meu chamado não é de pastor, é completamente diferente de Léo. Então, eu achei super oportuno da parte dele chamar várias pessoas, pastores, que não é pastores, enfim, para que essas pessoas pudessem trazer um pouco da experiência, algum insight, alguma informação que eu tenho certeza. Se vocês ficarem aqui focados, que durante esses 40, 50 minutos, alguma coisa vai mexer com vocês. Tá? Eu não preciso ficar aqui falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalhei aqui, trabalhei ali. Eu acho que isso, bem, se o Léo não fez, a gente deixa isso para outro momento. Eu estou aqui com uma missão, e o objetivo aqui é trazer conceitos e fundamentos para vocês em cima de muitas reflexões. É lógico que nós vamos abrir aqui experiências, tá? Então, eu deixo vocês também à vontade para que vocês possam interagir comigo, possam fazer perguntas, possam interagir, enfim, fiquem muito à vontade, tá bom? Então, Léo, você quer falar alguma coisa ou a gente ora aí para começar? Vambora. Você quer que eu ore para você ir? Ou você ora? Por favor, por favor. Senhor, obrigado por esse dia, mais uma aula, Pai, que o Senhor preparou. Nós sabemos que agora aqui no grupo nós temos 74 pessoas, mas nosso grupo de WhatsApp temos quase 180 que decidiram, Pai, dar uma resposta à letargia, à inércia, Pai, e dizer sim, Senhor, conta comigo, eis-me aqui, me envia. Então, em nome de Jesus, Pai, usa a vida do Jael com um canudo em seus lábios, para que, em nome de Jesus, Pai, ele venha ser um canal, Pai, para realmente poder soprar sobre nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, capacite-o, dê sabedoria, e nós te agradecemos por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Valeu, muito bom. Tirei meu fone aqui, que não estava meio estranho, então não sei se estava falando alto, falando baixo com vocês. Mas eu falei para o Léo o seguinte, Léo, eu quero... Ele falou, Léo, me deu mais ou menos ali uma base, né? E eu falei, cara, eu tenho um título para essa mensagem, em cima desse título eu vou construir toda a minha reflexão, toda a minha narrativa. E, teoricamente, o título ele parte de uma pergunta, ele diz, o meu posicionamento é minha influência? E assim, você fala assim, cara, o meu posicionamento, né? E por que, Israel, desse título? Por que nós estamos falando de posicionamento e de influência? No decorrer dessa aula, vocês vão entender, é uma aula que eu ia trazer slides, mas aí eu resolvi voltar aqui para o tete-a-tete, que eu acho que tem muita coisa para falar, e se eu ficasse nos slides, talvez isso ia me limitar. Então, eu resolvi colocar aqui na minha frente e começar a dialogar com vocês. Então, assim, por que desse título, né? Será que realmente o meu posicionamento é a minha influência? Essa pergunta. Então, quando a gente fala hoje de influência, nas nossas cabeças, quando eu falo para você, você é influência. Você é um cara que você nasceu para influenciar o mundo. Muitas pessoas acreditam que o posicionamento é que ela é o importante para o mundo. E, de certa forma, isso está errado. Quando nós pensamos assim, cara, você é uma influência para a sua geração, às vezes as pessoas se colocam num patamar de, cara, eu estou em um degrau superior, eu estou no degrau que aquilo que eu falo torna-se verdade para o meu próximo, então eu sou a pessoa que vou influenciar, impactar essa geração. Tá sempre assim, fala, pô, mas não sou eu que vou ser usado? Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa perspectiva de influência está sempre gerar resultado em alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você fala assim, olha, eu sou influência, então eu gero resultado nas pessoas. Está sempre assim, é a pessoa e você gerando resultado nela. Então, quando você é um líder, por exemplo, você é um líder no seu trabalho, você é um líder na sua faculdade, você é um líder na igreja, você é, teoricamente, ali a influência, né? A pessoa que vai conduzir aquele grupo.
E aí fica sempre aquela coisa, bom, se eu sou a pessoa importante, eu sou o líder, vem na nossa memória de que nós somos talvez a verdade absoluta, que nós somos a pessoa que vai falar, vai gerar mudanças em todo mundo. E isso é um engano. Nós estamos entrando em um engano, e esse engano muitas vezes está levando as pessoas a se perderem, porque elas sentem um mínimo de prazer no poder de ter ali uma voz sobre a vida de algumas pessoas. Então, quando nós tomamos ainda essa perspectiva de que quando eu sou uma influência, eu sou voz para outras pessoas, quando eu sou o cara de influência, aquilo que eu falo torna-se verdade absoluta e, principalmente, mudança nas outras pessoas, nós, automaticamente, nós nos levamos para um pensamento superior. Nós nos colocamos numa situação, muitas das vezes, não estou falando que isso aqui é todo mundo, eu estou trazendo um contexto amplo. Então, à medida que algumas coisas vão fazer sentido com você, outras nem tanto. Então, tudo bem, vamos por conceito, eu preciso construir. Então, eu estou dizendo, cara, a nossa perspectiva está errada porque eu estou gerando resultado em alguém. Essa é a nossa análise. Eu, Israel, tenho capacidade suficiente de gerar resultado na vida de alguém. Isso não acontece. Isso é um engano. E muitas pessoas acreditam que é assim, que é através somente da vida dela, que é através somente daquilo que ela fala, que ela vai gerar resultados na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, vamos colocar algo muito simples. Uma pessoa te procurou e te disse ali das limitações dela. Ela te disse ali de algumas coisas. Aí você fala para ela, olha, eu tenho uma direção, é mais ou menos aqui. E aí supõe que a pessoa não faça aquilo que você fez. Você sempre fala, pô, você não fez o que eu falei. Então, você acredita que simplesmente aquilo que você colocou foi o suficiente para gerar um resultado na vida de alguém. E o resultado de mudança não parte somente quando você fala algo, quando você determina algo. É muito além disso. Então, quando a gente se coloca em uma posição de que, cara, eu sou influenciador e eu gero mudança em você, isso é um engano. Porque, na verdade, é o contrário. Quando eu sou um influenciador, eu procuro mudança em mim para que eu possa ser visto por você. A mudança sempre está em mim. Então, quando você é um líder, quando você é alguém que está, teoricamente, sendo responsável por um grupo de pessoas, quer ver quando você é um líder na sua casa. Todo mundo aqui, e a casa é a maior instituição, a família, falando aqui, com certeza que tem grupos aqui de pessoas que são casados, já tem filho. Quem não tem, quem está solteiro ou partindo para o processo de casamento, essa pessoa, ela ainda, algumas coisas vão ser construídas. Quando você casar, falar para os solteirões aqui, quando você casar, algumas coisas vão ser diferentes. Você vai ver que talvez você não tenha, não é a liberdade, mas as manias que você vivia, os seus hábitos que você tinha quando solteiro, eles não permanecem. Muitas coisas vão ter que mudar, afinal, agora tem uma pessoa. E vai mudar para melhor, essa é a verdade. Você casou, você está com essa pessoa do seu lado ali, e aí, né, não é somente aconchegos, carinhos, não somente isso, mas você tem uma pessoa que você vai ter trocas constantes ali. E aí, a maior instituição de liderança é a própria casa. Por que a própria casa? Porque nem tudo são flores, cara. Um belo dia você vai simplesmente... falando aqui da mulherada, por exemplo, eu não posso falar que, né, eu não tenho TPM, mas a mulherada sabe como é. E às vezes, poxa, a menina, a esposa, eu falo, né? Ela tá com TPM ali, o humor muda, a perspectiva muda, o olhar muda. Já não é mais aquele meu amor, eu te amo. Né? Claro, em alguns momentos é meu amor, eu te amo, em outros momentos eu te odeio. Tudo bem, tudo faz parte ali dos hormônios que estão acontecendo. E aí, cara, como não significa que você tem que olhar para sua família como algo metódico, algo que eu tenho que também, onde as coisas estão no lugar. Não é assim, mas é quando os problemas verdadeiramente eles aparecem, é como eu me importo para minha família. Por quê? Porque quais são os maiores problemas dos casais? Você para conversar com os casais, eu estou falando desse primeiro, olha só, eu estou falando hoje, nesse exato momento, da instituição família e de duas pessoas que não têm filho, vamos botar que não tem filho ainda, e a gente já vai identificar alguns problemas. Imagina quando você lidera um grupo de pessoas, quando você lidera uma célula, quando você lidera uma empresa, quando você lidera pessoas com humores, religiões, situações, manias diferentes. O que acontece é que a maioria dos casais, quando eles brigam e muitas vezes eles te procuram, já vivi isso, é sempre uma questão de, cara, a culpa está no outro e eu tenho a relação e a solução para ela. Dá para pensar, chega um casal para conversar com você e o marido fala, mas ela fez isso. E aí o marido diz, não, aí ela diz, não, mas você faz isso. Você
vacilou nesse ponto, você vacilou naquele outro ponto, você fez uma coisa que eu não gostei, você gastou além do que deveria gastar. E todo mundo ali, os dois, tem a solução para o próximo. E aí a gente para ver, poxa, nós temos duas pessoas, uma é influência da outra, e as duas têm a solução para o seu próximo, e a gente não consegue mudar. A gente só muda quando os dois entendem que nós somos limitados e que eu preciso primeiro mudar para ser ponto de referência para que essa pessoa mude. Então, quando a gente falar de influência, quando a gente falar de liderança, quando a gente olhar, não adianta eu olhar para o meu grupo e me sentir, uau, hoje eu sou líder da... Por exemplo, vou colocar aqui numa situação, e é nítido que, tô aqui com o Léo, é nítido que, tipo assim, que o Léo não está indo por essa abordagem. Por quê? Porque ele está buscando aprender. Então, quando você mergulha para aprender, quando você quer ouvir, quando você quer refletir, isso significa que, cara, como que eu consigo ser um ponto de referência para aquelas pessoas que ali estão? Porque, olha só, eu posso ir ali fora, falar para 300 pessoas e dizer o seguinte, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso algo além disso para poder que a pessoa... Talvez exista algo mais poderoso do que isso? Eu acho que não. Eu acho que se você falar assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara. Se você não reconhece ele como o Senhor, o único e suficiente, a sua vida já era para você. Isso era suficiente, isso deveria ser o suficiente, mas por que não é? Por que não é o suficiente? Por que você vai ali, talvez, numa balada hoje, numa noitada, você vai lá no Rock in Rio, você vai falar de Jesus Cristo, e por que essa mensagem não vai impactar todo mundo? É porque, cara, tem muito a sua questão de que você acha que a sua verdade é a verdade para todo mundo, mas, na verdade, ele que tem que ver verdade em você. Então, parte de um princípio de mudança, primeiro, eu. Eu preciso mudar. Eu falo isso porque eu vivi isso com muita propriedade na minha jornada profissional. Cara, pensa em um cara que era totalmente gente boa, camarada, mas um cara que era totalmente, estudava muito, como eu gosto de estudar, eu amo estudar, é a minha vida, e um cara que era, às vezes, debatia porque eu sabia mais teorias matemáticas. Então eu debatia com um cara, mas o cara falava, olha, na teoria é isso aí, mas na prática é outro. Eu falava, mas a teoria não fala essa coisa. E por causa disso eu tive que trabalhar o meu eu tive que olhar para o meu eu para poder realmente crescer ali, crescer como na instituição, ser promovido, liderar grupos, liderar pessoas, ter contato com as pessoas. Então, quando eu entendi que não ser uma influência, ser uma luz, ser um líder, necessariamente não é eu levar para eles, mas eu levar para mim mesmo. E dessa forma, eles conseguirem ver em mim e esse espaço se aberto. Então, a gente tem que olhar com essa perspectiva. E aí você fala, às vezes, assim, quando você olha e você fala para o próximo, antes de você falar para o próximo, você fala para você mesmo, as coisas começam a sair do lugar na sua vida. Porque muitas das vezes você fala assim, olha, eu vou te dar uma direção, vou dar uma coisa simples, vou te dar uma direção. Essa direção você daria para você mesmo? Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes você não daria, você fala, não daria para mim, mas para você serve. Tipo, para mim não serve, mas para você serve. Então, você vive em um momento que o seu posicionamento não condiz com aquilo que você fala. E aí as pessoas vão começar a olhar aquilo e vão falar, cara, você não é aquilo que você diz quem é. Então, o que eu vejo de você não é o que você fala, não é o que você emite, é aquilo que você é. Então, quando você se transforma como ser, você começa a verdadeiramente influenciar. E quando a gente fala, por exemplo, dos nossos liderados, seja na empresa, seja no trabalho, no seu comércio, tem algo muito interessante. Isso aconteceu comigo, eu aprendi e vou falar para vocês. Uma das coisas que acontece é o seguinte, eu tenho meu liderado ali e esse cara parece que não está conectado com o que eu estou falando. Isso acontece no mundo. Às vezes você fala uma coisa e fala, cara, olha só, pega essa caixa, leva lá para aquela outra sala, coloca a caixa naquela outra sala. E parece que o cara não coloca na sala A, ele coloca na sala B. Sabe, ele distorce meio que a realidade. Aí você fala, pô, esse cara ele tá me passando a perna. Muitas vezes a gente... Galera, eu vou estar olhando assim porque eu tô com 2 monitores, tá? Esse cara, ele tá me passando a perna. A gente fica... O que ele tá fazendo? E aí, a gente como liderado, eu posso falar... A gente, porque eu estou nisso, eu cometi isso muitas vezes. Muitas vezes, quando eu olho para uma pessoa que ela não está muito conectada comigo, ela acaba distorcendo. Às vezes a gente olha para ela com um pouco de julgamento e até abandono. A gente meio que exclui ela da roda. A gente olha assim e fala assim, cara, eu falo algo, você não entende. Eu falo A, você faz C.
as coisas não estão... Olha a abordagem. Mesmo que eu seja autoridade, mesmo que eu seja o patrão, mesmo que eu seja o chefe, mesmo que eu seja a pessoa que esteja pagando, eu estou falando algo para você, você não está entendendo. Existe um filtro entre eu e você que não está sendo muito claro. E aí o que a gente faz? A gente às vezes abandona, deixa de lado, esquecido, e deixa esse cara para lá, porque eu sei que esse cara ele vai se enforcar na própria corda. Nós fazemos isso, e muitas das vezes, sem pensar, galera. Nós fazemos porque a nossa própria natureza leva para trabalhar dessa maneira. Porque essa é, teoricamente, a missão e a influência que o mundo nos dá. Que o mundo competitivo ele só é feito à medida que você vai excluindo as pessoas da sua vida. E por isso que hoje, quando a gente fala de liderança, a gente tem tantos conflitos em todas as áreas da nossa vida. E quando você olha, por exemplo, as escalas maiores, como o próprio Brasil, você olha para o Brasil e fala, cara, a gente está tão retardado em algumas áreas, e aí você fala, pô, a gente está discutindo as próximas eleições, e tem algumas nações discutindo o que vai ser daqui a 20, 30 anos, quando que a gente vai chegar nisso? Cara, tudo parte da liderança, tudo parte de como aquela liderança se comporta. A gente sabe que os conflitos lá em cima são coisas até bizarras, vamos assim dizer. Mas a questão é, Israel, como que eu faço para que aquele liderado ele responda a minha visão? E essa é a pergunta, porque quando você se pergunta e fala como que eu faço para que, por exemplo, a Isabelle responda aquilo que eu esteja falando com ela? Porque não é um problema entre eu e ela. Talvez ela nem goste, talvez, do meu estilo. Pô, o Israel ele é grandão, é meio desengonçado, mas quando a gente fala de trabalho, botar a mão na massa, muitas outras coisas são deixadas de lado, mas a minha comunicação com ela não está sendo suficiente. E aí que entra a primeira abordagem do líder. Você tem que se colocar em uma posição de entender as habilidades e o sentimento do seu próximo, de quem está debaixo de você, porque, olha só, não faz sentido eu chegar para o Rafael e falar, Rafael, olha só, resolve aqui, vamos supor, Rafael, resolve aqui essa equação diferencial. Ele vai falar, Israel, mas eu não sou engenheiro, eu não sou matemático, eu não sou físico, eu trabalho na área de saúde, sei lá, nem sei se ele trabalha, eu estou chutando, trabalho na área de saúde, eu estou trabalhando na área de saúde, cara, eu não sou o cara que sei de matemática, e você está me dando matemática para resolver. Então, se eu não entendo, eu posso estar, muitas vezes, procrastinando o Rafael, ao invés de potencializar o Rafael. Por quê? Eu não fiz a pergunta bem feita, que a pergunta eu deveria ter feito primeiro para mim. O que está acontecendo com o Rafael? Quais são as habilidades dele? Qual é o sentimento dele? Rafael, vamos ter uma conversa que eu preciso, para que eu possa te influenciar, eu preciso primeiramente te conhecer. Porque se eu te conheço, eu sei se você pode jogar na ponta direita ou na ponta esquerda. Não tem como eu simplesmente chegar hoje no time de futebol, o cara que nunca conheceu ninguém, armar o jogo, ele vai perder. E nós não queremos perder. Nós vamos até apanhar, mas nós queremos bater muito. A gente vai apanhar, a gente vai sofrer, mas a gente quer bater muito mais. Então, se eu entendo quais são as habilidades, o que o Rafael faz, o que ele sente, qual é a perspectiva dele, qual é a visão dele, quais são os pontos do Rafael, que são pontos de conflito, pontos de expansão, eu consigo colocar Rafael na melhor posição. Eu, como liderado, falo, Rafael, cara, entendi. Se você não tivesse tido essa conversa comigo, Rafael, você tá com a habilidade A e eu estava te mandando a habilidade Z, cara. E, cara, e a sua habilidade A só você tem. E eu estava pegando quem tem a habilidade Z, estava botando a habilidade A, e você estava procrastinando. E mais do que isso, Rafael, você não entendia o que eu falava. E, além disso, Rafael, você estava brigando comigo e estava indo para o pessoal. E eu estava fazendo algo incrível. Na verdade, não incrível, eu estava fazendo algo que eu estava te matando, eu estava começando a te isolar, eu estava começando a falar, pô, esse cara é problemático. E, às vezes, ele não é problemático. Às vezes, eu não estou entendendo, eu como líder ou como influência, eu não entendo as habilidades desse camarada. Eu quero contar uma história. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional e eu trabalhei com um francês, cara. Meu irmão, tem algum francês aqui? Se tiver descendente francês, primo de francês, não me leve a mal, né? Mas os caras não são fáceis, assim. Depois que eles estão acima de 5 anos no Brasil, eles viram carioca, né? Então, assim, quando estão aqui no Rio, viram carioca. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um francês, cara. Vou falar, eu fiquei doente, cara. Eu fiquei doente mesmo. Tanta briga que eu tinha com ele. E a briga já estava chegando no ponto, eu falava à minha esposa, cara, hoje eu vou socar ele. E eu estava com vontade de bater nele. E detalhe, eu sou grandão e ele era pequenininho, magrinho. Mas magrinho mesmo, às vezes tamanho de Léo, mas magrinho. Falei, cara, eu vou dar um só de cima para baixo, eu vou desmontar ele. Esse era o meu desejo todos os dias, sabe por quê? Porque ele falava comigo e eu não entendia, cara. E quando eu entendia,
eu às vezes queria fazer um pouco mais para amenizar a situação, então eram brigas todos os dias. Eu tive um problema grave mesmo de saúde, assim, foi bem preocupante. Cara, um belo dia eu estava no culto, assim, eu acho que o pastor pregou uma coisa, ele falou sobre liberar perdão e sobre, cara, conversar, dialogar. E eu falei assim, naquele dia Deus falou comigo, porque eu tive uma perspectiva. Esse cara, ele era um líder meu, né? Então eu estava logo abaixo dele. Então era assim, ó, ele era o supervisor, eu era o abaixo dele e abaixo de mim tinha outras pessoas. Então a comunicação era assim. Então para e pensa. Ele falava comigo, eu não entendia. O que eu passava para o próximo? Para o meu grupo abaixo de mim. É aquela história do um do lado do outro. Eu vou falar uma historinha aqui que chega lá no final, chegou tudo distorcido. Era exatamente isso. Ele falava para mim e eu passava tudo errado. Então o nosso projeto, cara, estava andando mal. E eu sabia que eu tinha talento, capacidade de tocar aquele projeto, só que as situações que não foram ensinadas na universidade, a vida te ensina, e se você não buscar, como ser humano, deixar de lado vaidade, orgulho e querer aprender verdadeiramente, já era. E eu quis aprender. E eu aprendi, fui fazer muitos cursos, cara. Até hoje eu faço curso, sou tarado em estudar, enfim. E aí foi numa palavra de domingo. Eu lembro como fosse eu saí da igreja, eu fui para casa e eu falei assim, cara, já sei o que eu vou fazer. No dia seguinte, logo pela manhã, eu chegava muito cedo, chegava 7 horas no trabalho, o trabalho começava 8, chegava 7. Eu gostava de chegar antes. E, cara, quando ele chegou, ele entrou direto na salinha dele. Olha só, eu levantei da minha... Então, a sala dele era em frente à minha mesa. Eu levantei da minha mesa, fui na sala dele e bati. Quando eu bati e abri a porta, ele virou para mim com uma cara... tipo, muito estressado, falou, agora não, Israel. Mano, isso, 8 horas da manhã, a primeira coisa que eu tomei, eu falei, não é possível, Senhor, não é possível. E aí eu falei assim, vou andar um pouquinho, desci do prédio, fui andar, quando eu voltei, sentei, ele falou, o que você queria falar comigo? Eu fui lá, sentei com ele na mesa dele e falei, cara, eu queria te chamar para almoçar comigo. Ele que me levava para almoçar algumas vezes, né? Falei, vou te levar para almoçar no lugar onde você gosta. Aí ele foi, tá bom, então vamos lá naquele shopping lá no Village Mall, né? Ele tinha me levado em um restaurante lá, restaurante uruguaio, com uma carne espetacular. Só que aí, agora eu que ia pagar, ele falou, não, você vai me levar então no melhor, vamos no Village Mall. Fomos só eu e ele. Ele falou, é a equipe? Não, só eu e você. E aí fomos eu e ele ali, cara, nós tivemos um almoço muito produtivo, porque eu fui orando, né, em oração, porque... eu sabia que eu podia explodir, talvez aquele era o momento de socar ele ali. Eu falei, hoje que eu vou socar. Mas não, nada disso aconteceu. Eu abri meu coração, eu abri as minhas limitações, eu falei verdadeiramente o que estava acontecendo, o que me deixava angustiado, o que me deixava triste, o que me confrontava e me fazia crescer e o que não me fazia crescer. Porque existem confrontos, deixa eu te falar, o seu patrão chato, o seu chefe chato, ele é o seu promotor, cara. Ele é o cara que está te dando possibilidade de você mudar. Ou de você mudar realmente a sua maneira de agir, ou de você mudar o seu comportamento com um cara que é chato e progredir. É incrível isso. Porque se você entende que o cara é chato, você fala, calma aí, eu tenho que trabalhar esse cara. E foi assim que aconteceu. Então nós tivemos uma conversa incrível, incrível, incrível. Eu lembro que eu acho que eu falei por 1 hora sem parar assim, e ele só assim, sem dar um sorriso, e o cara era aquele francês puro, sabe francês puro? Que é louro, bolão azul, branco mesmo, aquele francês purinho, purinho. E no final, cara, tudo isso, ele me agradeceu. Ele falou que nunca tinha passado por essa situação com um funcionário dele, um liderado dele, de chamar para um feedback, que ele cresceu muito naquele dia, ele foi muito humilde. E aí ele abriu coisa da vida dele também. Ele falou que tinha problemas em casa com a mulher, enfim, e foi tão legal que depois disso a gente se resolveu, o nosso projeto ele evoluiu, cresceu, eu fui promovido. E, enfim, as coisas começaram a andar muito bem e nós começamos a entregar valor. Por quê? Porque eu vi que, mesmo eu sendo um liderado, mas eu tinha pessoas debaixo de mim, consequentemente, a minha fala para o meu próximo estava muito ruim porque eu não entendia o que vinha até mim. Então, eu precisava resolver isso. Então, a gente precisa, às vezes, expor também as nossas habilidades. E o que é isso? Isso nada mais é, Léo, do que você viver intencional. Cara, o nome disso é intenção. Se você tem hoje sobre a sua mesa escrito força de vontade, cara, força de vontade é o último gás que tem que ser dado às 8 horas da noite.
Tipo, você trabalhou, sei lá, eu vou pegar aqui acho que é o Jaciel, acho que esse é o nome dele. Jaciel, ele levanta 5 horas da manhã para trabalhar, cara. Ele chega em casa às 8. Força de vontade é às 8 horas da noite, filho. Não pode ser força de vontade às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã tem que ser intenção. Qual é a sua intenção? E aí eu comecei a aprender que a intenção, ela era uma arma poderosíssima. E ela me levava a conhecer e saber o que gerava em mim sentimento positivo e sentimento negativo. E até hoje eu consigo mapear isso. Eu sei quando eu estou errado, eu sei quando algo que vai acontecer comigo vai ser ruim ou vai ser bom. Por quê? Porque eu tenho intenção nas minhas coisas, eu comecei a colocar intenção. E quando você quer resolver a sua intenção, daqui a pouquinho eu vou chegar numa pergunta interessante, porque fala assim, pô, João, você já resolveu, como que eu faço para resolver? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando você tem intenção nas coisas, você fala, cara, isso aqui gera sentimento positivo, isso aqui gera sentimento negativo. Você consegue iniciar um processo de anular aquilo que é negativo para você e potencializar o que é positivo. Mas o primeiro passo para isso, você tem que organizar isso aqui, cara. Você tem que organizar o seu escritório, você tem que organizar a sua mente, cara. Você tem que entender que, cara, a sua mente ela é o ponto inicial de todas as ações, que ela, teoricamente, tem que estar preparada para corrigir, para evoluir. E quando a gente fala corrigir, evoluir, é você olhar para os seus liderados, é você olhar para as pessoas que estão debaixo de você, é você olhar para a sua família e falar, calma aí, essa situação aqui não é favorável, essa situação aqui é muito favorável, potencializa. Né? Hoje está muito na moda as 5 linguagens do amor, né? Fala-se muito isso, tem livros, tem gente gravando, legal, mas a melhor forma de você encontrar a linguagem do amor é você saber se expressar, é você identificar na pessoa, no seu liderado, ou quem está acima de você, agora a gente está falando de liderança, vamos falar de cima para baixo, quais são as habilidades dessa pessoa, o que ela faz. Então, tudo começa quando você organiza a sua mente, fala, calma aí, cara, eu preciso ter intenção nas minhas coisas. E quando eu falo de intenção, o primeiro pilar abaixo da intenção chama-se foco. E foco é uma coisa que todo mundo fala, tem que ter foco. Não, você tem que ter intenção primeiro. Foco é consequência da intenção. Se você tem intenção, foco é consequência. Então as pessoas falam assim, mano, tem que ter foco. Quando você fala que tem que ter foco, significa que a sua intenção já está direcionada. E aí entra outra coisa. Ter foco é você não ter 1000 possibilidades. É você saber dizer não. Não é você dizer sim para todo mundo. Então, a partir do foco, você começa a ganhar clareza sobre onde você quer chegar, o que você quer atingir. Então, quando você fala para a sua equipe, quando você fala para a sua igreja, quando você fala lá para os seus funcionários, quando você fala lá para os enfermeiros, para os farmacêuticos, para os técnicos de enfermagem, você tem para eles uma intenção daquele dia. E agora os focos têm que ser trabalhados, a linguagem fica muito clara, você sabe quem é quem. Por exemplo, quando chega no hospital, né? Eu não sou da área de saúde e eu acho que seria a última coisa na minha vida. Na verdade, eu não seria da área de saúde. Não dá para mim. A minha esposa, sim. Adora ver gente quase morrendo ali. Eu não. Adora hospital. Pô, pelo amor de Deus, cara. Como é que alguém gosta de... Nada contra. Eu sei que Léo tem médicos aí, tem a galera da saúde e tal. Mas olha só. Quando você chega no hospital... Vamos lá, você é um médico. Você chegou no hospital, cara. Você sabe quem é um enfermeiro. Quando você está numa mesa de cirurgia, o cara fala, chama o enfermeiro. Ele não manda falar, chama quem passou no corredor. O problema é que a gente está dentro de uma sala de cirurgia, com a vida da pessoa entre a vida e a morte, a gente está falando, quem passou no corredor? Chama para me auxiliar. Você não está no The Walking Dead, cara. Você está em um lugar estruturado, beleza? Se você está em um lugar estruturado, você precisa conhecer as pessoas. E quando você conhece as pessoas, você começa a evoluir. Aí você ganha clareza, cara. Ganhar clareza sobre as coisas significa eu estou disposto para fazer. E olha que loucura, Léo, essa parte é irada e você vive isso. Léo vive isso porque assim, você fala, Léo, passa 10 horas do seu dia lendo a Bíblia, lendo coisa de liderança, para a igreja, fazendo, porque é o amor da vida dele. Ele vai chegar às 8 horas da noite, vai começar 8 da manhã, 8 da noite, e falar, caraca, não vi a hora passar. Por que você não viu a hora passar? Porque o nome disso chama-se o tempo para quando você tem intenção, foco, clareza, e você chama, no final, a junção dessas coisas é a chamada paz interior naquilo que eu produzo. Ou seja, você tem tanta certeza no que você faz que o tempo parou para você. Você começa a trabalhar quando tu olha, meu Deus, o tempo já passou. Ou seja, para você o tempo parou, cara. Porque você estava tão focado naquilo. Aquilo para você te faz tanto sentido. E a sua equipe, cara, é uma equipe vencedora porque todo mundo entende qual é o seu papel. E aí,
durante esse processo, o tempo para você para, mas você deve estar se perguntando, alguém deve estar se perguntando aqui, beleza, Israel, você falou de uma parte, cara, já deu alguns insights para mim, mas eu não estou ainda nesse momento. Eu não estou nesse momento. E como que eu faço para chegar nesse momento? Cara, eu aprendi uma coisa chamada encontrar simbiose emocional. Foi uma coisa que eu aprendi lá atrás. Lá na empresa nós tivemos um curso de coaching. Imagina, botaram a gente numa sala só, cara, só pessoal da área de exatas, doutores, pessoal lá de fora, só galera da matemática, da física. E aí chamaram um coach para trabalhar espírito de equipe. Tá bom, cara. Foi sensacional. O coach é um coach famoso, não vou falar o nome, beleza? Foi sensacional. Só que no final da palestra ele foi querer falar de ciência, cara. E aí não dá, né, mano? Aí não dá, porque você tem uma plateia ali de galera, de gente, pô, tem gente fora do Brasil. Enfim, a galera foi para cima do cara, né? Aí ele mandou mal. Por quê? Ele errou naquilo mesmo que ele ensinou. Porque ele foi até certo ponto, ele foi no ápice. Quando ele chegou no ápice, ele tentou extrapolar. E aí ele tentou entrar na área de cada um, e aí ele não teve sucesso. Mas esse cara falou algo muito interessante. Ele falou, cara, você precisa conhecer a chamada simbiose emocional. Eu nunca mais esqueci isso. A simbiose emocional, olha só, ele me deu uma equação. Ele falou assim, a simbiose emocional, olha só, isso para mim, naquele momento, aconteceu e acontece outras vezes. Acontece outras vezes, então toda vez que acontece, a gente tem que trabalhar. Olha o que ele falou para mim. Ele falou assim, a simbiose emocional é a relação da atitude sua de autopiedade, tadinho de mim, mais a solidariedade barata das pessoas que te cercam. Ou seja, você se coloca em uma posição de tanta fragilidade, às vezes, você se coloca numa posição de, cara, de tanto tadinho, que é a sua abordagem de autopiedade, e as pessoas que te cercam, elas acabam sendo solidárias com você, porque elas não querem falar a verdade para você, porque você não está preparada para ouvir essa verdade, porque você não está trabalhando nem a sua mente, cara. Nem para poder alguém chegar para você e verdadeiramente falar assim. Aí, olha só, hein? Olha só. Agora eu estou te colocando na outra posição, de liderado. De liderado. Aí, às vezes, o seu líder, por não te conhecer, ele não consegue nem te ajudar. Mas, às vezes, esse cara consegue te ajudar. E você não quer se esforçar ao máximo para trabalhar. E você precisa se esforçar. Você precisa ir além dos seus limites para você expulsar da sua vida essa autopiedade. Essa, caraca, tadinho de mim. Você precisa ter força. Não é força de vontade. Você precisa ter agora, justamente o que nós falamos desde o início. Você precisa ter o quê? Intenção. Começar a criar intenção na sua vida. A força de vontade, ela vem ali, ó, às 5 da tarde, às 4 horas da tarde, no domingo, que você não está aguentando fazer nada. Aí é força de vontade, cara. Aí você fala, meu irmão, a força de vontade é como se fosse uma capa, né? A força de vontade é o cinto do Batman. Tá ligado no cinto do Batman? Tem tudo no cinto do Batman, já reparou? Batman, ele aperta o botão, sai um negocinho, aperta outro, sai não sei o que lá. É o cinto do Batman. Isso é a força de vontade. Então, o que a gente precisa fazer a partir de hoje? Começar, se você não tem isso, você tem que começar a programar, a tomar decisões melhores diariamente. E assim, que decisões eu tenho que tomar? Cara, como que vai ser no dia de hoje? O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso falar com fulano? Hoje vai ser chato. Hoje eu tenho uma reunião com Israel. Cara, essa reunião não vai ser legal. Vai ser chata. E aí você chega na hora da reunião, a melhor reunião do mundo. Porque você se programou. Alguém já passou por isso? Cara, hoje vou ter uma reunião com fulano de tal. Ih, chato. Aí você já vai com uma perspectiva. Você já vai como um espelho que pode quebrar. E aí você mede as suas palavras. Você consegue sentir amor fluindo nas suas veias. Você sente o ar entrando pelas suas narinas com amor e tomando a sua mente, preenchendo o seu cérebro, gerando energia para você. E aí você tem o quê? Mede as suas palavras. E quando você mede as suas palavras, você vê que aquela reunião foi bem. Você fala, meu irmão, pô, como é que foi a reunião? Foi top. Foi top, deu tudo certo. Graças a Deus, você não sabe que você trabalhou na sua cabeça. Você tomou decisões para aquela reunião. Então, olha só, a forma como você está enxergando o mundo, a forma como você define as suas metas, também vai determinar o seu futuro. Eu não estou falando de 30 anos, estou falando daqui a pouco, o que vai acontecer quando você acabar essa live.
Como você está vendo as coisas? Vai determinar. Então, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a nossa mente. E é difícil. Vocês vão ver que é difícil. Então, assim, se vocês... Não sei se fica claro para vocês, mas tudo que acontece ao meu redor, o efeito que está acontecendo em mim, ou seja, por exemplo, uma pessoa brigou na minha frente. Isso pode me gerar raiva. Mas também pode me gerar, assim... Calma aí, deixa eu avaliar ambas as partes. Isso aconteceu com todo mundo aqui, comigo também. Um amigo meu, ele brigou com outro amigo. Um amigo A brigou com o amigo B. Aí o amigo A veio e me falou. Aí eu fui e tomei as dores do amigo A, sem ouvir o amigo B. E quando eu vi o amigo B, eu vi que estava errado no amigo A. E agora eu não podia nem ficar bravo nem com o amigo A, nem com o amigo B. Porque eu falo, pô, eu acabei tomando as suas dores sem ouvir aquele cara. Então, a forma como eu abordo o externo influencia o meu interno. Como que eu estou olhando para o meu próximo está influenciando o meu interno. Então, a gente precisa aprender uma coisa interessante. Essa coisa, ela chama renovar os meus antigos conceitos, os meus preconceitos, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal. Eu preciso começar a colocar minha mente em uma gestão de trabalho. Quem botou o som aí? Você, Léo? Foi mal, mano. Foi mal. Pô, brincadeira, hein, mano? Foi mal. Tu me chama pra cá e aí você atrapalha. Vou sair, mano. Aí é falta de respeito comigo. Sem querer. Perdão, cara. Ó, mano. É falta de consideração, né, cara? A galera tá até rindo de mim aí, mano. Na boa, não esperava isso de você. Tá certo. Perdão, cara. Perdão, desculpa. Tá tranquilo. Vamos lá. Galera, isso foi uma simulação. Antes que vocês pensem que seja verdade, foi uma simulação que eu queria aguardar vocês. Isso foi uma simulação. Eu ia ser um pouco mais agressivo, mas quem foi que falou assim, pô, o pastor vacilou? Fala aí. Mó climão. Quem foi que sentiu o clima? Fala aí. Foi legal, né? Essa parte foi legal. Isso foi armado, tá? Isso foi armado. Tá geral comentando, 20 pessoas enganadas e o restante não, né? Mas olha só, legal. Peguei vocês, mas eu quero levar para uma outra reflexão, porque eu estou falando de construção. Deixa eu perguntar. Se eu chamasse o Léo, por exemplo, aqui, cara, que idiota, cara. O que você fez? Isso que eu ia falar, mas eu não consegui. Eu estaria certo ou estaria errado? Alguém, por favor, só coloca no chat. Certo ou errado? Se eu fizesse algo dessa magnitude, eu estaria certo ou errado? Errado. Certo? Errado, certo? Né? Então, assim, todo mundo já concorda comigo que se eu chegasse para o Léo, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção. Muita atenção mesmo, galera. Por favor, fiquem comigo. Não precisa colocar mais nada. Então, assim, Léo, ele errou comigo. Se eu chamasse Léo de vacilão, falta de respeito comigo, de, cara, o que for, chamasse ele, xingasse ele, brigasse com ele, qual seria o resultado final? Provavelmente, eu ia o quê? Perder a amizade dele. Ou, no mínimo, ficar chateado com ele. Ele ficar chateado comigo, perdão. O mínimo isso ia acontecer. Só que aí tem uma coisa, galera. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo. Então, por que quando você erra, por que quando você encontra as crises, por que quando você vacila, peca, você faz isso com você? Você se chama de idiota. Por que você se chama de pequeno? Por que você se chama de burro? Por que muitas vezes você faz isso com você? Porque se você sabe que essas palavras iam ofender outras pessoas e provavelmente iam afastar essas pessoas da sua vida, a grande pergunta é por que nós estamos fazendo isso com a gente, quando a gente erra, quando as mensagens que deveriam ser mensagens opostas, mensagem de amor, de gratidão, de nutrição. Essas deveriam ser as mensagens que nós estamos falando para nós mesmos. Só que existem pessoas que estão presas nos erros, não conseguem evoluir como líder, não conseguem sair de uma situação, porque a cada erro que elas cometem, elas chegam para você mesmo e falam, cara, eu me odeio.
você mata o ser humano mais precioso da sua vida, que é você, cara. Nós precisamos entender que a maneira como você fala com você importa. Então, se você fala com os seus amigos de forma grosseira, você vai perder esses caras. Mas toda vez que você falar para você, você vai se perder também. Você vai chegar num momento que você vai falar assim, cara, peraí, por que eu fiz isso nesse momento de crise? Eu deveria... Agora, são coisas diferentes. Uma coisa é você ser crítico com você, não é você passar a mão sobre você. Outra coisa é você se matar aos poucos, é você se torturar aos poucos. E à medida que a gente vai ficando velho, parece que essa tortura, ela às vezes aumenta quando você sustenta ela por muito tempo. Então você não consegue sair daquele ponto, você não consegue sair dessa zona de conforto. Então a gente precisa parar de falar dessa maneira. Nós precisamos trazer, às vezes, para mim mesmo. Isso eu fiz muitas vezes comigo. A cobrança comigo mesmo era as mais altas possíveis. E eu devo me cobrar. Eu tenho que levantar às 6 horas da manhã para ir para a academia, cara. Isso é um objetivo meu. E quando eu falo de liderança, eu estou falando só de um ponto, que é o nosso comportamento, mas existem outros, que é a alimentação, que é, cara, leitura diária, vários pontos que você tem que tratar. E para esses pontos você procura pessoas especialistas, é claro. Então, assim, muitas vezes quando eu errava, eu achava que, cara, olha só, eu ficava me torturando. E quando eu me torturava, ao invés de eu sair daquela zona, procurar uma solução, não, eu ficava preso naquilo por dias e dias, me maltratando, me questionando, sofrendo, achando que eu fiz errado, como se eu pudesse voltar. Eu quero falar para você o seguinte, que nesse momento com você, não existe nem bonito, nem belo, nem feio, cara. É apenas uma oportunidade que você tem. Avalie-se a si mesmo. Avalie-se a si mesmo. Cara, isso foi um erro. Tá bom, beleza, aprendi. Eu preciso parar agora. Isso é difícil, galera. Porque quando a gente fala da mente, a nossa mente ela é muito expansiva. Isso é muito difícil. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que existe um vazio, às vezes, dentro da gente, que se a gente não colocar uma intenção, a gente passa o resto da vida, com qualquer situação, a gente nos colocamos numa situação onde, cara, eu posso chegar para aquele cara ali, que sou eu mesmo, e maltratá-lo. Chegar para Israel e falar, cara, Israel, você é um idiota, cara, você é um imbecil, você é isso, e trazer aquela dor e deixar aquela dor ali dentro de mim. É claro que existem situações que são grotescas, não estamos falando de perigo ao próximo, beleza? Não estou falando de perigo, não posso levar perigo para o meu próximo, não posso perder a vida de alguém. Isso são situações diferentes. Eu falo dos erros que nós cometemos no dia a dia, que às vezes são erros que vão marcar a nossa vida. Então, assim, se você não começar a interferir na sua vida, o mundo interfere. Se você não interferir na sua vida, o mundo vai interferir, cara. Aquele espaço vazio vai ser preenchido por alguma coisa. Mas eu não aceito, mas ele simplesmente vai ser preenchido e você não vai reparar. A fórmula que eu tento utilizar na minha vida é viver com intenção. Segundo, viver uma prioridade junto com a minha intenção e viver para a produtividade. Eu preciso produzir. Eu preciso colocar. Eu preciso gerar. Então, a prioridade, com certeza, é aquilo que você julga mais importante. Aquilo que você faz. Perdão, Gel. Intenção, prioridade e último... Aí a produção, né? É o trabalho, a mão na massa, enfim. Show. Anota aí, galera. Intenção, agora, prioridade... intenção, né? Você tem que ter intenção em primeiro lugar, que vai gerar o foco, né? E aí você vai ter a sua prioridade. E, por fim, que é a produção, né? Agora, a gente às vezes fala assim, eu preciso produzir, acho que só quer trabalhar. Não é só isso, galera. A mente tem que estar bem, você tem que estar bem. Você tem que estar com a sua saúde boa, você tem que estar fluindo, você tem que estar buscando melhorar. Eu estou buscando melhorar muito, principalmente a minha alimentação. Pensa um cara que adora comer uma picanha, sou eu. Pensa um cara que quando vai no self-service, se deixar só bota bolinho de queijo e pastel. Sou eu, cara. Então, assim, eu procuro hoje, falo, cara, eu preciso mudar a minha alimentação, porque eu aprendi que aquilo que eu coloco para dentro, a alimentação, ela pode gerar em mim, aqui, na minha química, na minha biologia, ela vai gerar resultados, né? Então, assim, eu sei disso, e por saber disso, eu estou procurando especialistas para me ajudar. Então, a gente precisa ter essa questão em mente. Eu quero contar uma história, a gente vai partir para o final, e a galera quiser a gente interagir, a gente interage. É a história do rei e o mendigo. Essa história é muito boa. Um cara tinha um grande reinado, e a galera botando no ar aí, ó. Vocês fazem isso, mas Léo já me contou que a galera faz, porque vocês já é da família, todo mundo gosta de fazer. Eu não peço nada não, mano. Ó. Não, mas eu quero essa história é muito legal, cara.
Claro, foi um conto, né? Mas a história de um rei e de um mendigo, né? Falou que o cara tinha um reinado com muitas riquezas, muitas terras, tal, e todo mundo na vila ali, né? Todo reinado tem a vilinha ali, todo mundo na vila tinha uma boa vida, vamos dizer assim, todo mundo tinha o que comer, tinha o que beber, ninguém passava necessidade, era todo mundo feliz, todos eram felizes ali. E aí um belo dia apareceu um mendigo lá, e apareceu um mendigo bem num pátio central, onde o rei ele passeava todos os dias. Vocês vão reparar que eu adoro contar história assim, né, cara? Eu sou apaixonado por essas histórias. Então, às vezes, eu vou ministrar, eu conto a história. Eu gosto muito. Ai, ai. Mas vamos lá. E aí, esse rei ele desceu com seus súditos ali, acho que é isso. E ele viu esse mendigo, ele não entendeu. Aí ele falou: ei, mendigo, o que você está fazendo aqui? Aí o mendigo falou: olha, eu vim aqui para ver se você pode me dar alguma coisa. Aí o mendigo respondeu e falou: perdão, o rei respondeu e falou: não há nada que você não possa pedir, eu não possa te dar. Uau! Aí o mendigo falou: tá vendo esse cesto? Mande os seus súditos, os seus protetores aí, os seus presbíteros, diáconos, colocarem dinheiro na minha cesta. E os caras começaram a colocar dinheiro, cara. Começaram a colocar dinheiro, coloca dinheiro, e o dinheiro estava sumindo, cara. O dinheiro caía ali, mas sumia. E os caras colocaram todo o dinheiro, pegaram a população, todo mundo tem dinheiro, coloca dinheiro. E o rei do cavalo, vendo aquilo, o rei falou assim: olha, eu falei... O rei falou: eu falei que eu poderia fazer todas as coisas para você. E o mendigo falou: não, você não pode fazer todas as coisas, rei. Mas eu posso, então coloque mais dinheiro. O rei mandou ir lá no cofre do rei, mandou buscar tudo que tinha de ouro, todas as joias. O cara começou a botar joias, o ouro, não sei mais, pedras preciosas, e sumia. Chegou um momento que o rei já não tinha mais nenhuma riqueza, ele tirou a capa dele e jogou a capa dele. E o rei falou: cara, eu perdi todas as minhas coisas. O rei se ajoelhou e falou: eu assumo que eu errei e que eu perdi. Aí ele fala: mendigo, mas antes que eu vá embora e você fique com o meu reinado, me explica como que isso aconteceu, qual é o seu segredo, qual é o segredo desse cesto aí? O mendigo simplesmente virou e falou: olha, não há segredo. Ele é feito de um desejo humano. Ponto. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é tentar tirar das nossas vidas esse cesto. Muitas das vezes a gente está em uma vida que é um buraco sem fundo de desejos. Às vezes eu e você, a gente quer tanta coisa e por isso a gente não consegue viver com intenção, a gente não consegue ter prioridade, a gente não consegue produzir. Por quê? Porque a nossa vida é um cesto de desejos, cara. Toda vez eu quero mais. E eu nunca sei verdadeiramente quem eu sou. E, cara, eu quero falar para você nessa noite que não é tarde para você descobrir quem você é. Não é tarde você falar: cara, olha só, eu não preciso ser esse cesto de desejo, porque se eu ficar como cesto de desejo, a minha perspectiva me levará ao fracasso. E eu vou viver e vou ver pessoas vivendo coisas extraordinárias, enquanto eu, que liderei pessoas, não estou vivendo mais o extraordinário. Eu preciso deixar com que esse cesto saia da minha vida. Eu preciso deixar com que essas coisas fujam da minha vida. Eu preciso levantar todos os dias de manhã. E isso é um exercício muito difícil, porque muitas vezes eu esqueço. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu tive totalmente intenção de como seria o meu dia. Eu sabia que seria um dia corrido, mas eu consegui fazer exatamente o que eu planejei. As coisas que eu não saíram exatamente da forma que eu planejei, mas elas aconteceram durante o dia. E aquilo que eu estou buscando aqui na frente, eu converso muito com a minha esposa, e foi até engraçado eu conversar com ela hoje, e ela, muito educada, ela sentou do lado do sofá, eu conversando, falei: amor, olha só, algumas coisas estão para acontecer, e provavelmente isso vai acontecer mais no ano que vem, vai acontecer isso e isso, mas se acontecer, eu vou dizer não, amor. Eu vou dizer não, e ela parou e falou: poxa, amor, a gente pode conversar em outro momento, porque eu estou cheio de coisa para fazer. Ou seja, ela sabia que tinha que produzir. E aí eu falei: não, beleza, vai lá, foi mal. Eu já entendi o que você quer. Então, quando a gente fala, cara, quem é o meu liderado? Essa é a pergunta. Quem é o seu liderado? Às vezes esse cara está dentro da igreja, ele quer ser pastor, presbítero, diácono, ele quer tocar no louvor, ele quer ser da zeladoria. Você lá no seu trabalho, você é o médico.
Tem um enfermeiro que ele quer ser médico. Você fala, tudo bem, você vai ter que passar pela universidade. O cara lá no seu salão de beleza, por exemplo, a pessoa está lá responsável, sei lá, somente por fazer a unha, mas ela quer cortar cabelo. Beleza, quer cortar cabelo? Existe um grande processo até você cortar o cabelo. O camarada que está lá na plataforma de petróleo, se ele é um engenheiro, ele é um encarregado, ele é um supervisor, ele trabalha somente nas máquinas, é aquilo ali. Se você quer mudar de estágio, é preciso entender que existe um gap de produção para acontecer nesse estágio. E o que você está fazendo por isso? E o que você faz pelos seus? E aqueles seus que estão perdidos, cara, o que você tem feito? Cara, é muito simples. Vamos conversar. Eu preciso te ajudar. Eu preciso te ouvir, te entender, para que eu possa explorar quem você é, as suas habilidades. E quanto eu preciso definir verdadeiramente quem eu sou. Eu preciso... É para ontem, saber. Deus, me ajuda eu me encontrar. Me ajuda, porque às vezes tem pessoas falando para mim assim. Esse dia teve uma menina que falou para mim assim, Israel, eu estou fazendo faculdade porque a minha empresa... Olha o que ela falou, hein? A minha empresa, eu acho que ela vai fechar daqui uns anos. Eu falei, what's that? Como assim, cara? Como assim? A sua empresa vai fechar daqui uns anos, cara? A gente não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã, Léo. Como que a gente vai afirmar que a nossa empresa ela vai fechar daqui uns anos? Ela falou, por isso que eu estou fazendo faculdade. Aí eu falei, não, cara, eu acho sensacional você fazer faculdade, porque você é empresário, se você quer estudar mais, isso é sensacional para você. Mas você afirmar, eu acho que você precisa mudar suas perspectivas sobre a sua empresa, porque os seus olhos estão vendo de forma errada. Já tentou olhar com uma outra perspectiva? Ela não. Então, procure olhar com outra perspectiva para você ter certeza se ela vai fechar ou não. Jeremias 17,5 diz assim, ó, maldito é um homem que confia nele mesmo. Eu estou falando, maldito é um homem que olha para ele e fala assim, olha só, eu sou um ser perfeito. Eu errei. Maldito é aquele homem que olha para você mesmo e fala assim, seu cretino, seu idiota, você fez isso, você fez aquilo, e eu fico estagnado naquela dor. Estagnado, preso naquela situação. Em Romanos 12 vai dizer, não se amolde aos padrões desse mundo, mas nós devemos ser transformados, principalmente organizando a nossa mente. A palavra de Deus está sendo clara, precisa, direcional. Organize a sua mente, cara. Como líderes, a gente precisa liderar. Como que eu vou liderar? Falei aqui, pega essa aula e assiste ela depois, para que vocês possam pegar esses primeiros passos. Onde você se encontra? Eu sou o cara que estou me batendo muito, sou o cara que estou sofrendo muito, eu sou o cara cheio de desejo. Não, meu liderado, ninguém me escuta. Como que eu tenho que trabalhar com esses caras? É claro, essa aula não é o suficiente para isso. Há mais buscas, mas ela, consequentemente, vai te dar um norte, né? Vai te dar um caminho para você seguir. Não tem como eu falar aqui de todas as minhas experiências. Eu tive uma experiência tempo atrás, numa empresa que eu trabalhei de inteligência artificial, e, cara, quando os caras me chamaram ali para trabalhar, eu falei, olha só, o que vocês estão querendo? Eu falei exatamente isso. Eu não sou essa pessoa. Vocês estão querendo uma Ferrari, eu sou um Fusquinha. Eu falei isso pro cara. Eu falei assim, mano, eu sou um Fusquinha porque vocês querem. Eu não sei resolver isso que vocês querem. Eu não sei fazer isso. E o cara falou para mim assim, Israel, eu gostei de você desde que eu te conheci. Eu falei, tudo bem, cara, a gente pode até virar amigo, mas eu não sou o que vocês querem. Beleza, os caras me levaram, chegaram lá, eu virei gerente de projeto, e aí saí tocando o projeto, consegui conduzir o projeto, e a equipe que trabalhou comigo, cara, nós performamos muito bem. Por quê? Porque eu sabia quem é que estava comigo, quem era quem ali no projeto. Então, quando nós chegávamos na reunião para apresentar os resultados na Petrobras, nós chegávamos na reunião para apresentar os resultados, cada um sabia qual era o seu papel naquela apresentação. Eu conduzia a apresentação, eu conduzia a reunião muito bem, mas aí as pessoas, nos momentos certos delas, elas sabiam o que fazer, porque eu consegui colocar o meu time, cada um no seu devido lugar, sem que eles interferissem um no outro, sem que houvesse um puxar de tapete. Falei assim, cara, falei muitas vezes para ele, falei, irmão, isso aqui é passageiro, então vamos fazer um trabalho incrível. Se a gente fizer um trabalho incrível, lá na frente a gente pode trabalhar junto de novo, ser a melhor equipe do mundo, a gente pode ser o próximo Elon Musk, né? Vai que acontece. Então, eu termino essa mensagem para vocês com essa reflexão. Avalie-se a si mesmo, mas não se torture, tá? A forma como você vê o mundo é a forma como você pode estar interpretando de forma certa ou errada. Você pode estar interpretando completamente errado. Pode estar melhorando aqui, pô, o Israel é o cara, sei lá, é o cara mais bonito do mundo. Não é tão bonito assim. Ele tem metade do rosto, ele é meio torto, não sei, alguma coisa dessa magnitude. Então, assim, a forma como você vê, a forma como você olha para o seu próximo, determina o futuro. Pode ser seu até mesmo daquela pessoa.
Então, com os nossos liderados, mantenha um diálogo, chama para conversar, entenda quem ele é, ajude ele a se encontrar, ele pode estar no meio desse cesto de desejo. Conte a história para ele do rei. Ele vai ficar falando assim, cara, eu sou essa cesta do mendigo, algo que não... cheio de desejos. Botou dinheiro, botou ouro, botou todas as coisas, botou esmeralda, todas as coisas, e eu continuo com desejo de algo mais. Muito obrigado, Léo, família. Muito obrigado. Para mim foi um enorme prazer ter esse diálogo com vocês aqui nessa 1 horinha. Muito obrigado mesmo. Cara, mano, feliz, cara, tudo que você passou pra gente. Galera, se tiver alguma pergunta aí, agora é hora de botar aí na caixa de pergunta aí, né? Mas, cara, o Gel falou uma parada que eu dei um pequeno spoiler ontem, né? Porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente não começa pela gente. E eu falei ontem, Ija, você tá aqui, você conhece a minha história, você conhece a minha família, meu pai, você sabe, meu pai é um pastor, cara, sensacional, um cara sensacional, né? O Alexandre tem uma pergunta aí, já vou falar sua pergunta, Alexandre. E eu falei para eles o seguinte, Ija, eu vi, cara, e você também conhece a história, eu vi por muitos anos injustiças dentro da igreja, eu vi por muitos anos que o ministério pastoral é algo bem difícil, porque meu pai é pastor, eu vi isso ao longo dos anos, e eu poderia muito bem crescer com esse trauma, mas quando eu vi que Deus tinha algo para mim, tinha esse chamado para mim, qual foi o meu posicionamento? Cara, eu quero fazer diferente. Eu quero poder, a partir de mim, poder ser a transformação que eu tanto anseio. Porque qual é o grande problema? A gente sabe de todos os defeitos de todos os lugares que nós pertencemos hoje. Mas a gente, às vezes, só aponta os defeitos, mas a gente não quer ser a transformação. A gente não quer ser a mudança. Então, eu lembro que a gente trocou uma ideia um tempo atrás e Deus já falou para mim assim, cara, eu te mostrei como não fazer para que você hoje possa fazer diferente. Então, hoje aqui, nós estamos falando de um time que vai ser montado. Tem pessoas hoje que têm pouco tempo de igreja, tem pessoas aqui que já são presbíteros, né? Rafael Vargas é meu presbítero, tem outros presbíteros aqui também na live, não consigo ver todo mundo. Tem diáconos aqui, tem pessoas que eu liderei em outros lugares. Então, geralmente a gente só fala dos erros, mas a gente não fala da transformação primeiro da gente, né? E você começou, você introduziu com isso. A gente fala muito sobre a mudança que a gente tanto quer ver no mundo, mas a gente não quer ser essa mudança, a gente não quer gerar essa mudança, cara. E o Biga sempre falou de uma frase, né? Quem para de aprender, para de crescer. Você terminou falando sobre isso, né? Da gente renovar a nossa mentalidade. A Bíblia diz sobre a gente, de fato, renovarmos a nossa mentalidade porque nós estamos indignados, estamos inconformados, cara. E por isso que eu estou fazendo essas semanas de imersão aqui, porque a gente precisa provocar uma resposta das realidades que nós estamos vivendo já. Quanta coisa ruim nós vivemos no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, quantas coisas horríveis nós vivemos no mundo, às vezes até na igreja. Mas, cara, enquanto você não se levantar, essa realidade não vai ser transformada, né? Eu falei ontem, Ija, que Isaías, do capítulo 1 ao 5, ele fala, ai do povo, ei, ai de vocês, mano, vocês estão indo para o inferno. Ei, ai de vocês são hipócritas. Mas quando ele olhou Deus, cara, quando ele olhou Jesus assentado no trono, ele olhou para ele, cara. Ele falou, mano, ai de mim, velho. E aí a contra-resposta, Deus fez uma convocação para ele. E aí, cara, quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar? Ele, cara, me envia. Eu quero ser o agente de mudança para isso. Eu quero ser usado por Deus. Então, cara, muito obrigado, mano. Você falou sobre a gente ser essa mudança. Nós, às vezes, olhamos para pessoas, apontamos para liderados, para líderes, né? Apontamos, nossa, meu líder está errado. Mas a gente, às vezes, não quer ser a solução do nosso líder, né? A gente não quer ser a solução da pessoa que está cuidando da gente, né? Então, cara, que irado, mano. O maior exemplo de entendimento e, cara, é o próprio Jesus, né, mano? Porque, tipo, ele entendia que o que partia dele era muito profundo, que era a própria vida, né, cara? Então, assim, se você parar para pensar o valor da vida, das nossas vidas, você fala, cara, Jesus, ele sabia, ó, vou morrer, cara, mas isso aqui é o preço de uma geração, né? De um mundo. Não estou falando nem de coisas proféticas, tô falando de, cara, de entrega, né? O cara entendeu quem verdadeiramente ele é. Ele tinha intenção, ele sabia que a prioridade dele era chegar naquele momento ali e ser crucificado, cara. Ele sabia que tinha que passar por aquilo ali. Aquilo ali fazia parte da linha dele. E as pessoas que estavam ao lado com ele, ele falou, olha,
vocês vão ver algumas coisas acontecer. E detalhe, ele chamou a galera e falou, ó, vocês vão morrer, cara. Vocês vão morrer. Agora vocês foram escolhidos para isso. Né? Então, assim, quando a gente para falar, meu irmão, tem que ter muita coragem, né? Será que nós iríamos, né? Então, essa coragem que mudou lá tudo, mudou a história lá atrás, hoje a gente deseja mudar aqui também. Eu sei que esse sonho é muito megalomaníaco, mudar o mundo. Mas se a gente olhar com essa perspectiva de que isso é algo impossível, isso pode gerar um peso na sua vida. O que eu tento falar para algumas pessoas, e principalmente quando trabalhando em projeto, mano, entrega a sua melhor parte. O professor Mário Serra de Cortella, ele teve um aluno que, essa história, só para a gente fechar, quem quiser perguntar, beleza. Ele falou que ele chegou para um aluno, no doutorado dele, chegou e entregou uma tese de 500 páginas. E ele pegou, uma semana depois, e falou, olha, não tá bom. Aí o aluno foi lá, que isso, professor? De novo, uma semana depois, entregou o Cortella pegou, cara, não tá bom. O aluno ficou doido. Na última vez, falou, professor, está aqui a minha melhor parte, a minha essência. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, tá bom, agora eu vou ler. Cara, foi sensacional essa história. Porque foi verdade, assim. Ele falou, agora eu vou ler porque você entregou a sua melhor parte. E a melhor parte, às vezes, é ser sacrifício, mas no final de tudo é prazeroso. É isso que é legal. O resultado vale a pena. Você falou a primeira... Acho que todo mundo aqui deve passar por isso, né? Nossos maiores gabinetes são sobre família, né? Casamento, família, meu pai não concorda, meu marido não concorda comigo. E, cara, eu faço sempre essa contra-resposta. Cara, será que você não é o problema? Muitas pessoas chegam para mim, tipo, poxa, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu pai. Eu falei, cara, será que você não é problema? Às vezes, botar a culpa nos outros é fácil. Botar a culpa no pastor é muito fácil. Botar a culpa no líder é muito fácil. Botar a culpa no seu parceiro, mano, que tá na sua casa o dia inteiro, é muito fácil. Mas a gente, às vezes, não quer provocar essa mudança. É isso aí. E quantas vezes a gente repugnou coisas que nossos pais fizeram, e quando a gente casa, a gente comete os mesmos erros, cara. A gente comete as mesmas coisas. Né? E, cara, é isso. Você falou, Ija, do buraco de desejo, né? Buraco sem fundo de desejo. Só para a gente poder encerrar aqui, eu vou entrar nessa... Se tem alguma pergunta aí. Gente, se tem alguma pergunta, coloca aí. Eu vou ler a sua, Alexandre. Eu falei o seguinte, geralmente, a gente está muito fantasiado, né, na igreja, nesse contexto espiritual, vivendo com Deus também, fantasiado somente nas nossas listas de desejo, né? Por exemplo, eu falei assim, cara, se eu pudesse, eu comia Big Mac todo dia. Cara, comer Big Mac todo dia ia ser muito bom. Cara, imagina, Jael, a gente indo para o Mocelinho aí, que a gente gosta pra caramba, todo dia. Ia ser muito bom, só que, cara, ia acontecer duas coisas. A gente ia acabar com a nossa saúde e a gente ia ficar pobre. Então, cara, não dá pra gente só se mover por nossos desejos. Não dá. Cara, não dá para comer só Big Mac todo dia. Uma vez eu fui ministrar uma menina, né? Trocar uma ideia com uma menina. Ah, pastor, passando dificuldade, eu quero trocar uma ideia no gabinete e tal. E a gente fala muito sobre propósito e tal. E ela falou para mim assim, poxa, eu acho que eu não sei o meu propósito. Eu falei, cara, por quê? Ela, porque eu não sou rica, mas cara, qual é o seu propósito? Ah, eu acho que e aí eu estava falando, né, do propósito, né? Ser aquilo que realmente faz com que você viva apaixonado por aquilo e tal. E ela falou assim, cara, meu sonho é viajar pelo mundo, tirar fotos e, cara, postar e ser blogueira. Eu falei assim, cara, tem um problema aí. Eu falei, cara, sai um pouco do virtual, vem um pouco para a realidade. Porque, cara, todo mundo queria viajar todos os dias da vida. Lógico. Cara, todo mundo queria ter essa vida de blogueiro, meu irmão. Cara, meu irmão, imagina, tem um amigo meu, Luiz, lá de Arraial, que até tirou foto da gente, cara, o cara tá lá no Jalapão. Cara, se você vai no feed dele, mano, é só foto top, mano. Jalapão, Noronha, Arraial, só mergulho. Mas dá para viver essa vida todo dia? Cara, não dá, mano. Sabe, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ter conta a pagar, cara. Então, assim, vira um pouco a realidade, né? Tempos atrás, teve um concurso para o cara ganhar, acho que $1 milhão por mês, uma parada loucura. Procura na internet, vocês vão achar.
o cara só tinha que cuidar de uma ilha, cara. Eu lembro disso aí, Eu lembro cara. dessa história. O cara não aguentou pedir demissão. Ninguém aguentou cuidar da ilha, cara. Eu acho que foi o cara de Niterói que passou. Isso cara, muito louco. Ninguém... O salário é absurdo. O cara tinha que ficar 1 ano na ilha. Cuidando da ilha, sim, tinha tudo para ele. E ele mesmo não aguentou, porque a nossa natureza, ela pede também a questão de o desenvolvimento do próximo, né, cara? Então, a natureza do homem, ela existe essa comunhão. Mas beleza, Léo, faz a pergunta aí se tiver. Alexandre colocou aqui, ó, há uma visão da igreja por um lado, mas um julgamento por outro. Como separar as coisas? Como saber se estamos realmente ajustando as iniciativas do liderado à visão da igreja ou se estamos apenas julgando a atitude do outro, considerando a indesejável de acordo com a nossa própria vaidade? Cara... Assim, cara, eu acho que é o seguinte, primeira coisa, né? Tem muito... A sua pergunta é uma pergunta que tem aí talvez uma insatisfação, vamos assim dizer. A insatisfação, ela é positiva quando eu exponho ela e eu quero resolver. Tá, Alexandre? Não estou te julgando, não. O que eu quero dizer? Eu acho que esse momento, quando a gente fala de visão da igreja, né? A visão da igreja, ela nada mais é... Todos nós temos uma visão de vida, cara. Tudo tem que ter uma visão, porque se você não tiver uma visão, um direcionamento, você não... Meu irmão, não faz sentido. Você acorda sem... Qual é a sua... Por exemplo, sei lá, o Robson, ele está com um projeto de daqui a 5 anos ele quer, sei lá, ele quer comprar a casa dele na praia. Há uma visão, né? Há um projeto. Então, ele tem isso escrito na vida dele. Então, assim, a visão, ela nos ajuda a direcionar para um lugar. Beleza? Ah, mas a visão tem coisas que eu não concordo. Tudo bem. Tudo bem, cara. Que bom que você não concorde. Mas como que eu faço agora para que eu possa concordar ou entender? Primeiro, a minha mente precisa se expandir sempre. Por isso, eu vou chegar no líder. Pastor Léo, vamos ter uma conversa. Pastor, por que isso? Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, cara, Jael, pode beber? Eu dou bola. Eu falei, olha, cara, se você quiser beber, isso é uma questão sua, tudo bem. Mas olha só, você acha que faz sentido você ter, na nossa igreja, tá tratando de pessoas que têm problema com drogas, com álcool e beber? Você acha que existe essa relação? Não levei nem para a Bíblia, não fui nem levar para a questão de embriaguez, nada disso. Aí ele foi, não faz sentido. Eu falei, pô, tão simples, cara. Às vezes a gente está levantando polêmicas que não precisa. Então, primeiro ponto, senta com o pastor e fala, visão. Agora, vaidade, infelizmente, é uma coisa que vai sempre existir. Porém, conforme eu disse aqui, às vezes vale a pena a gente ver como é que a gente está enxergando a coisa. Às vezes não é vaidade. Às vezes é vaidade, mas às vezes não é. Às vezes é uma... Léo? Acho que a Bruna compartilhou a tela aí. Às vezes... Não foi eu dessa vez. Às vezes a gente acha que mas pode também não ser. A melhor caminho, cara, para sanar todas as dúvidas. Seja de visão, seja de coisas que você acha, seja de julgamento, tudo. É conversar com o seu líder. É conversar com o responsável da igreja. Certo? Melhor coisa. Não há uma resposta de certeza absoluta. Só existe uma certeza absoluta no mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O restante não há certeza absoluta nenhuma. Entendeu? Você toma um medicamento ali achando que vai passar dor de cabeça, às vezes piora. Também, né, Gia? Eu acho que maturidade não é fazer só aquilo que eu quero, né? Não, claro que não é. Porque, cara, quando eu falo, galera, geralmente a gente entra muito nessas questões de visão, coisa e tal. Eu costumo dizer o seguinte, cara. A Bíblia diz que se a gente escandaliza o próximo, é melhor que a gente nem tenha nascido. É isso aí. Ele fala, cara, é melhor que você se suicide. Olha o que a palavra está dizendo, é forte. Jesus falando, amarra a pedra em você, cara, e se lança no mar, né? Do que você escandalizar um pequenino. Ele chama das pessoas fracas na fé. Eu não falo de pequenino de estatura, porque senão todo mundo me escandalizaria. Eu sou um pequenino. Mas... cara, é uma questão muito mais holística, né? É um panorama muito maior. Não é só daquilo que eu quero fazer ou daquilo que eu... Porque, por exemplo, falando de concordar, cara, eu não concordo com a minha esposa 100%. Você concorda, já com a sua esposa 100%, cara? Óbvio que não. Isso não existe, gente. Não existe, né? E viver só por concordância, só por concordar é bem perigoso.
Não, né? isso não existe, não Não dá. existe, não existe. Não É, existe. você acaba criando até uma infantilidade no relacionamento. Né? Exatamente. E aí, cara, só que quando você foi casar, eu pelo menos sentei com a minha esposa, demorei um tempo para falar, cara, vale a pena casar com essa mulher. Né? Pô, tinha coisas ali que eu falava, cara, mano, acho que não vai ser legal essa parte aqui. Mas, Léo, rapidinho. Mas, Léo, mas você concorda comigo que o Léo do casamento hoje, o Léo daquele dia que você casou, é diferente do Léo hoje? óbvio, É diferente. óbvio. Muitas outras coisas você falou, cara, aquilo que eu discordava, não é relevante, cara. não é relevante. Então, assim, eu tenho muitas essas questões, a gente vive isso, né? E eu gosto muito quando as pessoas expõem, sabe por quê, cara? Quando a pessoa expõe isso, é maravilhoso, porque é a oportunidade que a gente tem de trabalhar, de conversar, de tirar dúvidas, de alicerçar. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes alguém vem me questionar uma coisa na igreja e falo, cara, troca uma ideia com o pastor. Porque, sim, você pode até trocar uma ideia comigo, mas, cara, se você trocar uma ideia com ele, mano, ele vai te apresentar algo totalmente diferente. Então, eu sempre falo com as pessoas e falo, olha, a gente vai viver problemas, a gente vai viver, às vezes, vai existir, sim, vaidade, porque elas existem, e em alguns momentos o que a gente tem que aprender é o quanto aquela vaidade me maltrata, né? O quanto aquilo me faz mal. Né? Então, aquilo me faz mal. Por exemplo, tipo, eu tenho amigos, né, amigos mesmo, que são com posições políticas completamente contra as minhas. E eu respeito os caras, eu tô nem aí. Mas quando eu coloco as minhas, isso ofende a eles. Eu falo, pô, mas que amizade é essa, cara? Se eu fosse também uma posição política, você faria sentido? Agora, por eu ser uma posição contrária, né? Então, eu acho que assim, a melhor coisa para a gente sanar nossas dúvidas, que são questões de pensamento em visão, coisas que a gente vê na igreja, é conversar. Saber que a igreja não é uma instituição perfeita, né? Ela é uma instituição de tratamento. A gente está querendo crescer, a gente quer melhorar, a gente quer crescer como ser humano, a gente quer crescer como marido, como pai. Eu acho que Jobs ali ganhou um beijo da filhota, coisa mais linda do mundo. Isso é muito bom, cara. A gente quer isso, a gente quer, de alguma forma, ser a influência de geração de mudança. Não é somente influência. Porque você pega, por exemplo, Felipe Neto, né? Acho que é Felipe Neto, sei lá, acho que é ele, Felipe Neto. O cara tem cabeça vermelha, fala. Ele é uma influência. Mas, pô, a mudança que ele gera, cara, não, pelo menos na minha concepção, não é a mudança que eu desejo para mim. Né? E tem muitos pais que eu vejo reclamando do cara, falando, cara, esse cara não é influência do meu filho, mas infelizmente eu pego meu filho assistindo esse cara. Então eu quero ser a mudança, sim, de crescimento para o meu próximo, por aí. Mas é isso. Robson falou assim, ó, aquela máxima de gerar em nós a mudança que queremos, esperamos, pretendemos do próximo. Pergunto, dentre tantas, qual a qualidade do líder que você considera a que mais deve ser desenvolvida? E você indica alguma leitura que somaria a sua exposição? Cara, olha só, a qualidade, cara, que na minha opinião, eu demorei para trabalhar. Ouvir, parceiro. Aprender a ouvir. Boa. Cara, tipo, se você conseguir ouvir, você vai ter tempo para respirar e conseguir ajudar. Aprender a ouvir, mas ouvir mesmo. Não é somente ouvir, tipo, tá bom, falei. Mas eu ouvir e, cara, assim, você falar, ó, eu preciso... Eu vou indicar um livro para vocês, que não é um livro cristão, é um livro técnico. Vou pegar aqui no meu Kindle, tá? Não é um livro cristão, mas também não tem... Mas é um livro interessantíssimo, que, para quem quiser essa parte de liderança, foi um livro que eu já li. Inclusive, algumas coisas eu reli ele por causa dessa palestra e tal, porque eu acho esse livro sensacional. Ele vem muito de acordo com algumas coisas que eu tô... Agora, deixa eu pegar a capa aqui. Ó, eu indico para vocês, é um livro baratinho, O Jogo Interior do Tênis. Ele vai falar sobre... É um livro técnico, galera. Quem joga tênis vai amar, né? Tá? Valeu, já. Tá bom? Não, quem vai... Assim, é lógico que colocar a Bíblia. Não, certamente, cara. A Bíblia, eu leio, acho que todos os dias, né, cara? A Bíblia não tem, assim... Mas de alguns livros técnicos, esse livro é muito sensacional, porque ele vai falar justamente sobre essa questão, fala um pouquinho do esporte, e ele vai trabalhar várias conexões, cara, de o quanto o esporte ele pode melhorar na sua vida, na liderança. Ele vai falar assim, ó, guia clássico
para o lado mental da excelência e desempenho. Então, ele vai trabalhar muito essa questão do desempenho humano e tal. Então, eu gosto muito desse livro. É um livro que eu acho que vale a pena a leitura. Tem outros livros também, depois eu posso passar para o Léo, mas eu acho que, certamente, né, cara, a Bíblia também a gente não pode... A Bíblia é o nosso texto, é o nosso livro da vida, né? Então, com certeza, tem que ler. Mas a habilidade, na minha visão, cara, ouvir, isso é muito difícil, mano. Sério mesmo. Difícil. Cara, e você falou isso, é o que eu mais ouço. Tipo assim, tem gente que fala assim, pô, pastor, não quero tomar o seu tempo e tal. E, cara, nosso tempo é isso, é ouvir pessoas também. Eu falo para as pessoas o seguinte, cara, quando você marca comigo uma reunião, um gabinete, cara, só para te ouvir, eu melhoro como pastor. Vai falando. Eu melhoro como pastor quando eu ouço pessoas. Então, às vezes, as habilidades, cara, elas vão sendo forjadas quando você está ali treinando a sua percepção, treinando sua audição, treinando, cara, ouvir pessoas, né? A gente fala, quem está aqui sabe, cara, né? Meus líderes, sabe? Meus líderes que a gente trabalha, presbíteros, diáconos, líderes de célula, ministério, sabem, cara, que a gente fala muito sobre isso porque a gente precisa ouvir, né, feedbacks negativos também. E, cara, eu amo feedbacks negativos porque os feedbacks negativos me fazem crescer. O Israel me conhece, cara. E, cara, Israel é um cara que talvez o maior de todos, que me manda muito feedback negativo. Ele, Léo, cara, você fez isso aqui, mano, acho que é legal fazer isso aqui. Mano, isso aqui... E eu falo isso pra galera, mano, tenha mentores que estão em lugares que vocês sempre querem estar. O Israel, cara, tem uma amizade com o Israel há muitos anos. Né? Eu era líder de célula, depois eu fui ungido diácono. Aí depois o Israel foi ungido diácono também, depois o Israel me passou para presbítero. Olha isso, cara. Eu fiquei extremamente feliz. Mas não foi, Léo, mas não foi uma... Isso não assim, passou assim. Não é uma questão de hierarquia, né, cara? Porque... Isso, exatamente. Não é vaidade isso. E eu vibrava, mano, com essa... isso aí. Porque no reino de Deus, a hierarquia não é subindo, você vai descendo. Você vai servindo ainda mais. Jesus, o rei dos reis, o salvador do mundo, ele falou, cara, ele se humilhou, mano, até a mais baixa posição e serviu a todos, né? Ah, tá. Brenda falou assim, precisa da sua ajuda, eu até me assustei. Pode falar. Não, vai lá. Assim, só para agradecer a vocês. É isso, galera. Aproveita essa oportunidade, né, que vocês estão tendo aí com... Poxa, o Léo é um apaixonado pela igreja, apaixonado por fazer as coisas e, poxa, vão junto, porque isso é muito bom, cara. Eu tentei trazer ele para Niterói, mas aí meio que ele falou que queria ficar. Assim, eu não sou pastor, né? Não tenho chamado para ser pastor, mas tem uma certa influência aqui no Bola e eu perguntei para ele, como é que você está em Macaé? Foi verdade, Léo? Falei... Para a galera que está aqui, vocês acham que eu estou brincando, mano. Eu falei assim, Léo, como é que você está em Macaé? Você está bem? Porque tinha uma situação acontecendo aqui em Niterói, eu já sabia, eu ia tentar articular a vinda de Léo para cá, porque eu sei o empenho dele, o desejo dele pela obra, cara. Aí eu falei, mano, a gente quer um cara assim aqui, mano. A gente quer ganhar Niterói, eu preciso de um cara assim para estar tocando as ovelhas, porque, enfim, mas deixa eu... Aí ele foi, mano, eu amo essa cidade, eu tô apaixonado por não sei o quê. Cheguei lá em Macaé. Mas tudo bem. Deixa eu quieto aqui, mano. Chega. Chega. Tá bom. Mas, cara, obrigado, já. Galera, quem curtiu aí, cara, bota um foguinho aí. Galera, aproveitando, quem quiser me seguir, quem não me segue aí, eu tenho um Instagram, eu falo muito de finanças, né? Eu faço pesquisa em finanças e acabo falando muito sobre finanças, que é algo que eu tenho muito prazer em falar. Vou colocar aqui no chat meu Instagram, quem quiser me seguir, galera. Dá uma moral lá, que vai ser legal. Tá bom? Eu sempre falo muito sobre criptomoedas nesse momento, tenho trabalhado com o pessoal da PUC, estou como professor lá, convidado. Então, tá bem interessante a situação lá na PUC, lá. Cara, quem acha legal aí também a gente fazer um dia aqui de uma mentoria financeira aí, mano. Pode ser legal, a gente faz. Cara, Jael, ele é expert nisso, né, cara? Professor em finanças e investimento. O cara que largou tudo, minha empresa, o cara que trabalhou nas maiores empresas do mundo. Largou tudo por causa de uma visão, por causa disso. Nessa área financeira tem que se tornar um especialista, cara. Tem quantos anos já? 15 anos, né? Você
trabalha como investidores são quase 15 anos. Já. Assim. E, cara, mano, um cara que, pelos conselhos dele, mudou minha vida, de verdade. Aí, Léo, só para a gente fechar, há 2 meses atrás, foi Léo que me deu conselho. Eu recebi a proposta de voltar para a Petrobras, mandei para ele, Petrobras me chamando de volta. E eu falei para ele, ele me deu conselho. Eu falei, mano, glória a Deus, porque isso deixou meu coração em paz. Eu tomei minha decisão, porque eu conversei com ele. Então, assim, a gente é amigo, a gente troca, a gente se ajuda. E quando eu preciso dele, eu falei, seja pastor na minha vida. Falei isso para ele, não foi, Léo? Liguei para ele, falei, seja pastor na minha vida. Ó, Petrobras está me chamando, mostrei para ele. Falei, ó, proposta sensacional, olha aqui. Mas eu não quero mais, mano. O que você acha? Ele trouxe uma visão para mim, eu falei, mano, precisava ouvir isso. Peguei, dei um beijo na careca dele, falei, valeu. Tô aqui fazendo isso agora. Agora me deve uma churrascaria. Vamos lá, Léo, vou precisar voltar lá para a célula agora. Valeu. Amo vocês, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado mesmo. Se o caso falei algo que... da célula agora, né? Caso eu tenha dito algo que deixou alguém triste aqui, me perdoe. Não foi a intenção era trazer uma reflexão. E qualquer coisa pode mandar mensagem lá no privado para a gente bater um papo. Espero em breve estar com vocês aí em Macaé. Tá? Quem puder tirar uma fotinha aí, publicar, me marcar, vai ser legal para eu poder colocar lá no Instagram. Vou tirar uma foto aí. Tirei. Agora sim, ó. Vou tirar uma selfie aqui. Tirei. Ih, rapaz. Aí, ó, celular que você não gosta aí, ó. Celular velho. Xiaomi. Cara, obrigado, Jael. Amo você, irmão. Valeu, gente, pessoal. Cara, abençoe. Fui. Valeu. Gente, que aula top, mano. Muita coisa técnica, óbvio, de fato. Talvez você tenha sentido até um pouco de diferença, né, da nossa forma de lidar, mas foi muita coisa técnica, muita chave. Então, cara, essas chaves, às vezes, é uma coisa ou outra que você, cara, pega e anota para a construção da sua liderança, para a sua formação como um líder. Cara, foi extremamente essencial você estar aqui, extremamente essencial para nós. Então, cara, a gente vai liberar um resumo amanhã de novo. Vamos jogar essa aula de novo lá no YouTube. Cara, e segunda-feira que vem, a gente vai falar muito sobre a formação de um líder, a construção da sua trajetória. Cara, seu nível de influência vai ser poderoso. Eu que vou dar essa aula segunda-feira que vem. Vai ser power, mano. Depois a gente vai falar de DNA. Vamos falar... Cara, vai ser muito irado. Vão ter convidados meus aqui, mano, totalmente... que já estão nos lugares que nós queremos chegar. Pastores com igrejas relevantes, líderes que ajudaram a construir alguns ministérios, alguns movimentos no Brasil. Tem amigos nossos que vão ministrar aqui, cara, que hoje se tornaram minha ovelha. Cara, eu tô muito feliz com isso, porque tem um casal aqui, mano, do Dunamis também, que ajudou a construir todo o DNA do Dunamis, ajudou a ser braços ali no Ministério Dunamis, em movimentos assim, cara, e a gente precisa, cara, dessas experiências. Óbvio que falando de bola de neve, a gente tem nosso DNA, a gente tem nossa essência, mas a gente pode pegar ferramentas para desenvolver ainda mais nossa essência, nossas ferramentas, cara, nossa liderança, nossas influências. Então, segundo, eu vou falar muito sobre construção do líder, vou falar muito sobre o seu nível de influência, vai ser alucinante demais. Vamos juntos, gente. Amo vocês. E, cara, vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa aula tão incrível. Obrigado porque um exército se levantou para dizer sim ao seu propósito, ao seu chamado. E, Pai, de fato, escrevemos a sua história na terra. Então, Pai, usa cada pessoa aqui como um líder, Pai, seu. Use pessoas aqui como um grande exército, Pai, para que você, que é o nosso grande general, Pai, venha nos usar, Pai, nesse exército para a mudança que nós tanto sonhamos em nossas igrejas locais. Em nome de Jesus, pessoas que estão de outras igrejas aqui, Pai, também abençoe para que eles sejam, Pai, uma mudança que eles tanto sonham para que suas igrejas. E em nome de Jesus, Pai, que a gente venha ver o seu reino, um grande avivamento que o Senhor está prestes a liberar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, só para encerrar, cara, eu quero dizer algo para você. Geralmente a gente está aqui falando de coisas técnicas, coisas espirituais, mas, cara, eu quero desafiar você. Mano, amanhã na igreja a gente espera você que é aqui você que é do Bola de Neve de Macaé, eu espero você amanhã às 7h30, está no novo horário. E, cara, eu quero desafiar você, de fato, cara, começar a trabalhar na igreja. Cara, se você está muito ocioso, cara, chega para um líder, cara, eu quero trabalhar aqui, mesmo que não seja na área que você tanto ama, mas eu lembro que eu falei ontem, maturidade não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, cara, para isso ser despertado na sua vida, para sair do campo da prática, da teoria, vá para a prática, entende? Então, mano, vamos embora, bota o uniforme, vamos começar a jogar. Amém?
Amo vocês, time. Tamo junto, família. Deus abençoe. Pra cima. Tchau, tchau.